Palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã, texto conhecido e querido, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Que Deus nos abençoe através da sua palavra nessa manhã. Você pode se sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Há uma frase que eu recordo frequentemente porque ela é muito importante para mim em muitos aspectos. É a frase de um escritor britânico chamado Macb Stokes, e ele dizia: nada nos passa mais desapercebido do que o que está perto. Vou repetir: nada nos passa mais desapercebido do que o que está perto. Isso vale para tudo na vida. Vale para os relacionamentos. Com o passar do tempo, a gente acha que já conhece bem a família e para de prestar atenção nos detalhes, no que está acontecendo. E isso vale, em particular, para a leitura da Bíblia. Quando a gente pensa que conhece um texto, a gente deixa ele em segundo plano. Ah, esse texto eu já conheço. Daqui não há nada de novo para mim. Não vou receber desse texto nenhuma nova palavra de Deus para a minha vida. E é o caso justamente desse texto que nós acabamos de ler. Falar sobre o dilúvio, ora, uma boa parte de nós, talvez a maioria, já ouve falar do dilúvio desde criança. Já cantou canções, já viu filmes. Então a gente diz, bom, essa é uma parte da Bíblia que já não tem nada para me oferecer, porque eu já conheço bem demais. E aí vem o Macb Stokes e diz: nada nos passa mais desapercebido do que o que está perto. Então eu pergunto, você tem certeza que você conhece bem a história do dilúvio? Bem mesmo? Por exemplo, se eu te perguntar, o que é que Noé construiu sob a orientação de Deus? Uma arca. E se eu perguntar, o que é uma arca? Uma boa parte de nós vai responder: ora, um barco. A gente está tão acostumado a ver as gravuras,
ver as ilustrações, os desenhos animados, filme com aquele barco gigantesco, quase um Titanic, eles falam, bom, é um barco. No entanto, arca não é barco. Noé jamais construiu um barco. A palavra arca significa caixa. Baú. O que Noé construiu foi uma caixa grande. Não era barco. Não tinha proa, não tinha popa, não tinha leme. Inclusive isso, não tinha leme, não tinha timão. Durante o dilúvio, Noé não estava no controle. A caixa ia girando sobre as águas e a única coisa que garantia a sobrevivência das pessoas que ali estavam era o cuidado de Deus. A palavra arca significa isso, caixa. Se você lembrar daquela outra arca famosa da Bíblia, a arca da aliança, aí você vai lembrar que a arca é um baú, uma caixa. E quando você para olhar exatamente a descrição que Deus dá aqui, faça de tal maneira, você vai ver que é exatamente uma grande caixa, não é um barco. Poxa, mas eu conhecia tão bem esse texto. Outra pergunta, quanto tempo durou o dilúvio? Você fala, essa é fácil demais, pastor. 40 dias e 40 noites, certo? Depende qual trecho que você está lendo. Se for um determinado trecho, vai estar 40 dias e 40 noites. Mas se você ler com atenção outros trechos, porque a narrativa do dilúvio vai do capítulo 6 até o capítulo 9, estará lá 150 dias. Quer ver mais? Quantos animais entraram mesmo na arca? Você vai responder, eu sei isso desde criança. Um casal de cada espécie. E eu vou te dizer, depende qual trecho que você está lendo dessa história. Porque se você prestar atenção, em outro trecho vai dizer assim, traga um casal de cada espécie de animais impuros e 7 casais de cada animal puro. Aquela divisão entre os animais que podiam ser oferecidos como sacrifícios que não podiam. Tanto que quando o dilúvio acaba, Noé oferece cordeiros de sacrifício. Se fosse só um casal, já era, não tinha cordeiro mais. Mas é porque tinham 7 pares dos animais puros. Você conhece bem mesmo a história do dilúvio? Por exemplo, onde é que a arca parou depois que o dilúvio acabou? E aí o pessoal que, assim como eu, quando era criança, ganhou gincana bíblica na igreja, vai responder rapidinho. Eu sei essa, pastor. A arca parou no Monte Ararat. Certo? Certo? Errado. Completamente errado. Nunca existiu um Monte Ararat na Bíblia. Jamais existiu um Monte Ararat. Depois em casa você vai conferir que diz assim, e a arca pousou, olha só a frase, nas montanhas de Ararat. Não é um monte, é uma cadeia montanhosa, e Ararat não é o nome do monte, é o nome do país. Segundo alguns estudiosos, é possivelmente o país que hoje a gente chama de Armênia. A arca pousou na cadeia montanhosa, em algum lugar na cadeia montanhosa do país de Ararat. Então agora eu vou perguntar de novo, você conhece bem a história do dilúvio? MacB Stokes, nada nos passa tão desapercebido quanto o que está perto. Mas vai além. Tudo isso que eu acabei de falar aqui é basicamente curiosidades sobre o texto do dilúvio. E se a gente sequer sabe detalhes que são relacionados com curiosidades sobre o texto, o que a gente sabe mesmo sobre a mensagem profunda desse texto do dilúvio? O que é que a gente aprende? O que é a palavra de Deus para nós nessa narrativa que a gente pensa que conhece também, que é a narrativa do dilúvio? Pois então, a palavra de Deus para a vida da gente que está nessa narrativa do dilúvio, a gente só consegue realmente compreender se a gente ler a narrativa do dilúvio junto com a sua primeira parte, que não é uma narrativa sobre o dilúvio. Ficou estranho? Deixa eu explicar. É que a narrativa do dilúvio é a segunda parte de uma grande narrativa.
Pense numa moeda com duas faces. A narrativa do dilúvio é uma das faces, mas tem uma primeira face que, se você não ler junto com a narrativa do dilúvio, não dá para entender o que o dilúvio quer dizer. Bom, qual é a primeira parte? Se o dilúvio começa a narrativa no capítulo 6, qual é a primeira parte, então, da narrativa do dilúvio? O capítulo 1. Não é o 5, não é o 4, não é o 3, não é o 2, é o 1. O capítulo 1, aquela narrativa da criação que a gente conhece, deixa eu só abrir um parênteses, será que a gente conhece mesmo? Fecha o parênteses. É a primeira parte da narrativa do dilúvio. Mas, pastor, isso não faz sentido. Se um está lá no capítulo 1, e aí você tem 4 capítulos no meio, para só depois começar o dilúvio, como é que aquela narrativa da criação pode ser a primeira parte, da qual esta narrativa do dilúvio é a continuação? Então, aqui tem um detalhe que os estudiosos de Bíblia nos apontam. Por exemplo, o meu saudoso professor Milton Schwantz. É que hoje é fácil a gente pegar a Bíblia, do jeitinho que ela está nas nossas mãos, ela já está pronta, ela já está editada, mas originalmente o texto da criação era colado no texto do dilúvio. Era uma só narrativa em duas partes, criação, dilúvio. Quando o editor final das Escrituras tinha que organizar os textos que estavam na mão dele para formar o que hoje a gente conhece como livro do Gênesis, ou mais amplo, o Pentateuco, a Torá, o que ele fez? Ele considerou que, por razões didáticas, ficava melhor para ensinar, melhor para orientar a fé, melhor para falar sobre as origens, se ele separasse esse texto do capítulo 1 e entre o 1 e o que hoje a gente chama de 6, ele inserisse ali alguns outros textos. O capítulo 2, a narrativa do projeto do paraíso. O capítulo 3, a narrativa da desobediência do ser humano, homem e mulher. O capítulo 4, a história de Caim. O capítulo 5, que é uma grande genealogia. E aí ele pegou um texto que era um só, criação e dilúvio, abriu um espaço e inseriu outros textos ali por razões didáticas, pedagógicas. Mas para a gente entender o que quer dizer na palavra de Deus o dilúvio, a gente tem que voltar ao que era originalmente. A gente tem que lembrar da criação para compreender o dilúvio, porque a criação é a parte 1 e o dilúvio é a parte 2. Então, o que a gente vai fazer antes de refletir sobre o texto que a gente leu? Vamos lembrar do texto da criação para a gente poder compreender bem este texto aqui. O texto da criação você já conhece, você pode até citar de cor. Bereshit, Bará, Elohim, Reit Shamaim, Reit Haaretz, certo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí vai seguindo todo o texto até concluir o capítulo 1. E aí eu te pergunto, você conhece bem o capítulo 1 sobre a criação? Antes era mais fácil responder, né? Depois de eu contar os detalhes lá do dilúvio, todo mundo ia responder fácil. Sim, agora tem um monte de carinho olhando para mim assim, meio encolhida. Tipo, eu não vou responder, vai que... Pois é. O capítulo 1 descreve a criação de Deus. Descreve a criação da terra, da criação do céu, das árvores, das plantas, dos animais, das estrelas, do sol, da lua. Só tem uma coisa que eu quero te perguntar. Onde no capítulo 1 está a criação das águas? Onde está lá o versículo dizendo: e criou Deus as águas, e viu Deus as águas, e viu que era bom, e assim criou Deus as águas no tal dia? Onde que está esse versículo? Não tem. Em lugar nenhum do capítulo aparece Deus criando as águas. De repente Deus vai criar e as águas já estão lá. E mais do que isso, as águas são um problema que Deus tem que resolver para criar todas as coisas. Por quê? Porque na mentalidade do povo da Bíblia era o seguinte: tudo o que existia era somente água e escuridão. Água e escuridão. Deus então vai criar, vai iniciar o processo criativo. A primeira coisa que ele faz
Como ninguém trabalha no escuro, ele acende a luz. Ele diz Or, em hebraico, ou como os latinos gostavam de dizer, fiat lux. Haja luz. Fiat é o verbo haver no latim e também a fábrica italiana de automóveis Torino, mas isso é outra coisa. Haja luz. E aí a luz surge. De onde? Porque é só depois, lá no quarto dia, que Deus vai criar sol, lua e estrelas. Então, de onde está vindo a luz? De Deus. Deus emana luz. E agora que ele emana luz, ele precisa abrir um espaço no meio de todas essas águas para poder criar. Sabe o que ele faz? Ele pega tudo é água e ele abre um espaço, como se fosse uma bolha semiágua, onde ele pode criar. Mas ele tem que segurar, porque tem água em cima e água embaixo. Então ele coloca a terra para segurar as águas embaixo e por cima ele coloca uma abóbora, uma tampa, que ele vai chamar de firmamento. Por que chama firmamento? Porque é firme. E aí agora sim, as águas de cima estão sustentadas por esse firmamento, as águas embaixo estão sustentadas pela terra. Agora ele tem um espaço que ele pode preencher com tudo de bom. E ele começa a preencher devagarinho, você lembra? Põe a vegetação, coloca os animais, coloca sol, lua, estrelas e por fim coloca lá o ser humano. Tudo em ordem, tudo no seu lugar. A palavra grega para ordem é a palavra cosmos. Antes tudo era o contrário de cosmos, tudo era um caos, só água e escuridão. Deus abre um espaço, coloca barreiras para as águas, uma barreira em cima chamada céu, o firmamento, uma barreira embaixo que é a terra, e ordenadamente preenche aquele espaço com tudo de bom e de belo. É o cosmos, palavra que significa ordem. Da palavra cosmos, por exemplo, tem a palavra cosmético. Justamente porque de manhã você acorda, olha no espelho e está um caos. Está tudo desordenado. E aí o que você faz? Você lança a mão do cosméticos. Produtos que colocam o caos em ordem. Aí você dá aquela ordenada com os cosméticos e agora você já pode sair sorridente de casa. Tudo era caos, tudo era desordem, tudo era água e escuridão, mas Deus abre um espaço de vida ordenado, coloca barreira em cima para a água não descer, barreira embaixo para a água não subir, e agora a vida, a ordem, a beleza, a poesia, tudo de bom pode existir nesse espaço que Deus abriu. Tudo de bom. E é isso que ele diz, não é? A cada elemento criado ele fala, que beleza. Dá para traduzir assim, que bom, que bonito, que beleza. E se a gente parasse aí, estava tudo ótimo. O texto termina com essa exaltação de uma criação agora ordenada. O caos está contido, o caos está lá em cima, nas águas que estão presas acima da barreira do firmamento, está lá embaixo, embaixo da terra, nas águas que estão contidas pela terra. E aqui, que beleza, tudo lindo, tudo organizado, tudo perfeito. Seria bom terminar aí. Estava tudo tão bonito, mas o ser humano começou a pecar sobre a terra, e a pecar muito, e a se corromper, e a ser ganancioso, cobiça desmedida, vaidade, arrogância, egoísmo. E diante de tudo isso, o que aconteceu? As barreiras estremeceram. O pecado humano colocou em risco toda a criação. E diz o texto que, em determinado momento, o que acontece com a barreira de cima? Ela se abre e as águas que estavam em cima começam a descer. Mas não é só isso.
O texto também diz que as barreiras de baixo se rompem também, a água começa a subir. Então o que você tem? Se lá para Deus criar tudo era água e Ele abriu um espaço para criar a vida, agora a água está descendo, a água está subindo, o que vai acontecer? As águas vão se encontrar e a vida vai desaparecer. Entende agora por que um texto complementa o outro? Porque o capítulo 1 das nossas Bíblias é o texto da criação. E o que a gente chama de dilúvio, capítulo 6 a 9, na verdade era o texto da descriação. Tudo que Deus havia feito, agora arrisca a acabar por conta do pecado humano. Que triste que o pecado humano seja capaz de romper barreiras e trazer de volta o caos, a morte, a desordem, o sofrimento, a dor. A gente sabe bem o que é isso, porque nós vimos barreiras se rompendo recentemente por conta da ganância, por conta do descaso, por conta do egoísmo, da cobiça. E o que veio com o rompimento de barreira? Morte, dor, sofrimento, caos, desolação. Então a gente sabe que esse texto é genuíno. Quando o pecado toma conta, quando o egoísmo está na base de tudo, a ordem, a beleza do que Deus fez se coloca em risco e há a chance do caos voltar. E tudo que Deus disse que era bom deixar de existir. O texto do dilúvio, na verdade, é o fim da criação, é a descriação do mundo. Que bom que a história não termina assim. Não é spoiler, você já conhece essa história desde de criancinha. Que bom que a história não termina assim. E ela não termina assim por quê? O texto diz assim de maneira simples: porque havia um homem justo, Noé. Agora, cuidado com essa expressão da Bíblia. Havia um homem justo. Não é um atributo de Noé. Noé não tem o atributo da justiça nele, porque no pensamento da Bíblia, no Antigo Testamento, não existe esse tipo de coisa de alguém ser algo. Quando se diz que Noé era um homem justo, no texto hebraico significa que Noé era um homem que praticava a justiça. A Bíblia não tem essa coisa de amemos uns aos outros. Não é sintamos alguma coisa uns pelos outros, mas façamos algo uns pelos outros que demonstre que amamos uns aos outros. Não tem abstração. A nossa cabeça é grega, é de filosofia grega. A gente adora abstrair. Beleza, justiça. Tanto que a gente faz isso até no dia a dia, né? Você encontra o outro e fala, beleza? Curioso, pode responder bondade, justiça, mansidão, coisa muito abstrata. Para as Escrituras, se Noé é um homem justo, é porque na sua vida cotidiana, Noé se esforçava por praticar a justiça. E por conta disso, a gente já sabe do final. Noé salva não apenas a si mesmo, mas a sua família e todos os seres sencientes, vivos, diversos, que vêm até ele, por conta de algo muito simples. Como podemos evitar que o caos volte a imperar no nosso país? Como podemos evitar a desordem da corrupção, da maldade, do egoísmo, da injustiça, da ganância no nosso estado e na nossa cidade e na nossa igreja? Sim, porque a nossa igreja não está impermeável ao pecado. E na nossa família, e na sua casa, e na minha casa. E aí esse texto é a palavra de Deus, porque vem dizer, olha, sim, há um risco permanente do pecado romper as barreiras, de trazer desordem, trazer dor, trazer sofrimento. Mas, se você seguir o exemplo de Noé,
tudo pode mudar. Qual é o exemplo de Noé nas Escrituras? Primeiro, o que Noé disse? Você se lembra do que Noé disse? Lembra da gincana na escola dominical? Quem cita de cor o que Noé disse? Você não encontra na internet, no Facebook, no Instagram, você não encontra lá aquelas frases bonitas com uma fotinha embaixo, Noé. Não? Olha só, capítulo 6, 7, 8, 9, 4 capítulos para narrar o dilúvio. E o que é que Noé diz? Absolutamente nada. Como a gente costuma dizer lá na minha cidade de origem, capital do leste mineiro, Noé entra mudo e sai calado. Mas praticava justiça e por conta disso resistiu ao caos do rompimento das barreiras. Só isso bastaria para ser palavra de Deus para a vida da gente nessa manhã. A gente tem falado demais e tem feito muito pouco. Noé não disse nada, mas fez tudo o que Deus lhe disse para fazer. É o último versículo que nós lemos. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Sem palavras, sem discurso, sem eloquência, sem oratória, apenas foi justo e praticou o que Deus lhe disse para fazer. Eu tenho dito, e você fique à vontade para discordar de mim, mas eu cheguei à conclusão de que no Brasil a gente não precisa mais de pregação do Evangelho. Que isso, pastor? Calma, se segura no banco. Este país já tem uma overdose diária de anúncio do Evangelho. É impossível acordar e dormir no Brasil, a não ser que você se esforce para isso, sem entrar em contato que seja 1 minuto do seu dia com uma frase do Evangelho. Seja na camiseta de alguém, seja no adesivo do carro no trânsito na sua frente, seja no outdoor, seja no rádio, que você não consegue passar praticamente, no máximo 5 estações de uma rádio para outra sem passar por uma rádio evangélica, expulsando demônio, cantando cânticos, não tem jeito. Seja na TV, você não consegue. Seja recebendo aqueles bom dias coloridos, cheios de florzinha, que Deus te abençoe pelo WhatsApp. Seja no perfil do colega do Facebook, nós temos uma overdose de mensagem, de palavra, de texto bíblico em cima de nós o tempo todo no Brasil. E, no entanto, olha o país em que estamos, que permite Mariana, que permite Brumadinho tornarem-se caos, porque a ganância rompe barreiras. Traz a desordem, traz a morte, traz a dor, traz o sofrimento. Falamos demais, fazemos muito pouco. Se fizéssemos uma parcela pequena do que dizemos crer, é bem possível, é bastante provável, nosso país seria outro, nosso estado seria outro, Belo Horizonte seria outra cidade, minha casa seria uma outra casa. A gente gosta muito de quem fala muito na Bíblia. Tem um monte de gente que admira Paulo, o grande pregador do Evangelho do Novo Testamento. Tanta gente que admira Davi e os outros compositores dos Salmos, porque falaram e cantaram tanta coisa. Mas tem pouca gente que gosta de Noé, porque Noé não disse nada. Mas fez tudo o que tinha para ser feito. Noé, calado, seguiu todas as medidas de Deus. E calado e seguindo as medidas de Deus, Noé construiu um espaço de salvação para si, para sua família, para a diversidade da vida ao redor dele, que foi capaz de resistir ao caos que o pecado
pode trazer. Somente observando as medidas de Deus. Por que a gente não faz a mesma coisa? Não, mas eu não estou falando de medida, côvado, centímetro, metro. Eu estou falando das medidas que estão na Bíblia de ponta a ponta. Quais são as medidas de Deus para a gente construir espaços de salvação na vida? Simples. Estão todas lá em Cristo Jesus. Justiça, solidariedade, caridade, amor, paz, não violência. A gente já conhece de cor e salteado. Não é necessário que eu venha aqui te dizer o que realizar na vida em nome de Deus. Não precisa de pastor, pastora para isso. A gente já sabe, o nosso problema é outro. É que ao contrário de Noé, a gente fala muito e segue muito pouco, aplica muito pouco as medidas do Evangelho na vida, gente. E aí, nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa família, nosso casamento, nossos estudos, nosso trabalho, nosso bairro, nossa cidade, a nossa igreja fica suscetível às forças de morte e de caos que rompem as barreiras, invadem com violência e destroem a vida da gente e a vida do outro. A principal mensagem desse texto, que agora você percebe que não é história para criança, é: aplique, pratique as medidas que Deus tem dado para a sua vida. E aí você vai criar espaços de salvação, de liberdade, de restauração, de renovo para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tem um detalhe muito interessante nesse texto. Deus manda que Noé construa a caixa com 3 andares. 3 andares. Andar superior, andar médio e andar inferior. Você sabe por quê? Porque na concepção do povo hebreu, o mundo tinha 3 andares. O andar de cima, o céu, sobre o qual estavam as águas lá contidas. O andar médio, ou a terra média, é daí que o Tolkien tirou o Senhor dos Anéis, a terra média, que é a terra em que a gente vive. E o andar de baixo, que é o mundo dos mortos, que era lá o limite que sustentava as águas de baixo. 3 andares. E aí Deus disse para Noé: constrói uma caixa grande, também com 3 andares, que vai abrigar a vida. Ou seja, essa caixa, essa arca, era um pequeno modelo em escala do cosmos ao redor. Usando aqui uma linguagem muito técnica, Deus pediu para Noé construir um microcosmos que refletia o macrocosmos ao redor. Com uma única diferença: se no mundo ao redor tudo estava desabando por causa do pecado, nesse pequeno mundo, nesse pequeno cosmos ordenado que Deus pede que Noé construa, tudo se mantém de pé, tudo se sustenta por causa da prática da justiça. Tudo ao redor ruindo e um espaço de vida, de acolhimento da diversidade, de salvação se mantendo, não por conta das palavras, mas por conta da prática daquele homem. Minha casa pode ser um espaço de salvação em meio a uma cidade onde a corrupção faz barreiras serem rompidas, caem viadutos. Em meio à minha região onde o pecado faz barreiras serem rompidas, estouram barragens. A minha igreja pode ser um espaço de salvação aberta para acolher toda a diversidade da vida. Gente de todo tipo, que precisa desesperadamente de um espaço de liberdade, de renovação, de restauração da vida. Mas não depende do que eu falo. Não depende das minhas palavras, por mais eloquentes que sejam. Não depende dos adesivos, não depende dos banners, não depende de versículo pregado em imã na porta da geladeira. Nada disso resolve, porque se fosse para resolver, já tinha resolvido. Eu preciso tomar Noé como modelo e começar a construir meu lar, edificar a minha igreja,
ativamente me engajar e participar da construção do meu bairro e da minha cidade como um espaço de salvação que, por conta da justiça, resiste ao caos. E o reino de Deus nada mais é, para lembrar as palavras de Jesus, do que esses pequeninos espaços de salvação, como um pequenino grão de mostarda, que vão sendo edificados e que vão crescendo, e da casa toma conta da família inteira, e da família inteira abrange o bairro, e do bairro abrange as igrejas, e das igrejas deveria abranger a cidade, o país, o continente e o mundo, até que o mundo esteja pleno da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Cremos que isso vai ocorrer, mas isso começa agora, comigo falando menos e fazendo mais, pregando menos, no sentido de colocar a minha voz para ser ouvida, mas praticando mais para que as pessoas vejam o que eu faço, e assim queiram elas também construir seu espaço de salvação, segundo as medidas de Deus, ou vir para se juntar comigo em comunhão e juntos edificarmos uma comunidade que seja para o mundo a referência de que sim, é possível resistir ao caos. É possível manter a beleza do mundo de Deus. É possível sustentar a bondade que Deus projetou para o mundo. É possível tornar esse mundo inteiro um espaço de salvação. Mas começa aqui, comigo, com você. Começa na minha casa, começa na sua, começa na minha comunidade de fé. E se não for assim, a gente vai continuar na mesma. Igrejas demais, programas evangélicos no rádio demais, na TV demais, adesivo demais, banner demais, outdoor demais e pecado muito mais ainda. Porque até aqui no Brasil, onde abundou as igrejas, superabundou o pecado. Está na hora da gente inverter isso na lógica do Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Começa conosco. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra se torne vida na gente. Para que começamos então a tomar as medidas de Deus que a gente já conhece tão bem. Solidariedade, amor ao próximo, prática da justiça, edificação da paz. E para que a gente comece a colocar isso em prática na vida. E assim construamos espaços de salvação. Para que a igreja resista. Para que a família resista. Lembrando do texto do Apocalipse que diz: aqueles que resistirem até o fim, aqueles que perseverarem, serão salvos. Sejamos Noé. Não precisamos dizer muita coisa. O Brasil não quer mais ouvir, estamos saturados de palavra e de som. A gente está sentindo falta, a gente está carente demais, é de gente que viva o que diz crer, como fez Noé. E aí, permita que a vida vença a morte. Que as barreiras da beleza e da bondade de Deus sustentem-se. E que tenhamos uma outra cidade, outro Brumadinho, outra Mariana, outro Belo Horizonte, em que o que Deus diz, as medidas de Deus, sejam percebidas na vida de todo mundo que está. Que Deus nos abençoe nessa manhã, através da sua palavra.